melhor falar soberba, porque concupiscência... Não, é desejo. Concupiscência significa... Desejo, pronto. Desejo Pronto, da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. É exatamente essas três coisas. E você pode olhar para tudo que há de pecado no mundo. Você vai conseguir encaixar tudo que há de pecado dentro desses três padrões. Então, Jesus venceu a tentação, não foram só três tentações. Na verdade, Jesus venceu tudo que existe de tentação nesse mundo, vamos dizer, abrigado dentro desse contexto, né? Incrível, Então, o que eu estava falando, né? Que se a gente faz tudo o que a gente quer, a gente não está agradando a Deus. Com certeza. Porque Jesus chamou a gente para uma vida de renúncia. Jesus chamou a gente para viver uma vida de cruz, uma vida igual a que ele viveu. Ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você está muito à vontade, está muito tranquilo, fazendo tudo o que você quer, só o que você gosta, só o que você sente vontade, não é a Deus que você está agradando. É primeiramente a você mesmo e depois o diabo. Tá? Jesus não nos chamou para viver uma vida de satisfação, de desejos. Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. Mas a gente espera isso dele, a gente depende dele para que ele faça isso. Quando a gente vive uma vida em função de buscar essa satisfação, a gente não vai estar certo. A gente vai passar por cima de princípios, a gente vai passar por cima de pessoas, a gente vai colocar Deus em segundo lugar. Então, não é porque Deus não queira que nós sejamos satisfeitos. Ele vai satisfazer, mas a nossa busca não é essa, a nossa busca é agradá-lo. Porque ele, na verdade, sabe o que é melhor para a gente, né? E foi, né? Jesus venceu e Satanás deixou ele até o momento oportuno, né? Até uma outra oportunidade. Jesus só venceu o diabo quando ele ressuscitou. E aí era nessa parte aí que eu ia falar da questão do que minha sogra perguntou, né? Eu acredito, dentro do que eu já li, e aí eu sei que existem confabulações diferentes, que o diabo não sabia, de fato, como é que Deus iria agir para restaurar a humanidade, né? Os fariseus já tinham lido a Bíblia de cabo a rabo centenas de vezes, os mestres da lei, nem eles entendiam. Então, o diabo não sabia. Então, quando Jesus morreu, ele achou que tinha triunfado. Tem até uma música do Diante do Trono, bem antiguinha, que fala sobre a vitória da cruz. Quem conhece? Que fala: Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador. Mas não eram os cravos que o prendiam na cruz, foi meu pecado. E aí fala que Jesus foi no inferno e tudo, tomou a chave da morte das mãos do diabo e ressuscitou. E essa foi a vitória. Então foi ali que Jesus venceu o diabo. Enquanto Jesus esteve nessa terra, o diabo ainda estava ali, ó, colado com ele, tentando, atormentando. E assim é a gente também. A gente resiste o diabo foge de nós, mas a gente só vai vencer ele no dia que a gente chegar até o fim dessa jornada. O diabo continua nos rodando até encontrar um momento oportuno. Ele foge quando resistimos, ele será derrotado quando a gente tiver perseverado até o fim. Nós nos tornamos partícipes do que Jesus conquistou quando cremos até o fim. Não damos lugar à incredulidade. É muito importante permanecer fiel até o fim. Lá em Ezequiel fala que às vezes uma pessoa que foi a vida inteira fiel a Deus e no final da vida ela se desvia, essa pessoa ela vai perecer. Mas uma pessoa que viveu a vida inteira errada e no final ela se converte, se arrepende, a Bíblia fala que essa pessoa vai ser salva. Então a gente tem que permanecer até o fim. É lógico que se a gente vive uma vida inteira de fidelidade e no final permanece fiel, a gente vai colher muito mais frutos do que se a gente viver uma vida totalmente infiel e só no final se converter, né? Só no final olhar para Deus. A gente vai ler a passagem dos trabalhadores da vinha, ela fala sobre isso. Eu não sei qual capítulo que tá, mas a gente vai ler. Então, sobre essa questão de perseverar até o fim, está lá em Hebreus 3, 12 a 19, que é o que fala da incredulidade do povo de Israel, que perderam o que eles tinham de promessa para Deus por causa da murmuração, da incredulidade. E aí passa, e vamos para o versículo 14, fala que Jesus voltou para Galileia. Eu queria falar para vocês uma coisa, que é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu colocar aqui primeiro.
mostrar uma coisa que sempre me deixava em dúvida e agora eu não tenho mais dúvida. É isso aqui, ó. Aqui. Estão vendo aí? Judéia, Samaria, quando fala esses nomes, Judéia era uma cidade também, Samaria era uma cidade também. Galileia era uma região. Então, aqui, ó, quando fala Galileia, não está falando de uma cidade, está falando de uma região. Nessa região tinham essas cidades aqui, ó. Corazim, Cafarnaum, que era onde Jesus morava. Magdala, nunca ouvi falar. Tiberíades, fala de Tiberíades, Naim, Nazaré, Caná. Essas cidades ficavam nessa região da Galileia. Então, falou que Jesus foi para Galileia, ele foi para essa região, tá? Onde ficava a cidade onde ele tinha sido criado, que era Nazaré. E aí, em toda essa região, se espalhou a fama de Jesus. Jesus sempre estava ensinando na sinagoga. O que era a sinagoga? Quando o povo foi exilado, o que aconteceu? Babilônia dominou Israel e levou o povo prisioneiro lá para a Babilônia. Foi na época de Daniel e tudo. O templo foi destruído e eles não tinham mais onde adorar a Deus. Nesse momento se instituiu as sinagogas, que eram como, vamos dizer assim, equivalentes às igrejas que a gente tem hoje, vamos colocar assim, né? Eram várias sinagogas que se existiam, se juntavam grupos de judeus para ali cultuar a Deus, ensinando, aprendendo. Depois que eles saíram do exílio, reconstruíram o templo, que foi o segundo templo, que era o templo que existia na época de Jesus, as sinagogas continuaram existindo, eles não pararam com essa tradição. Hoje em dia, esse segundo templo também foi destruído numa guerra contra Roma, e a sinagoga é um símbolo muito importante para os judeus, até hoje. É o lugar onde eles vão cultuar a Deus, né? E Jesus estava sempre nas sinagogas, essencialmente aos sábados, que era o dia que os judeus iam lá para estudar a palavra, para ler e serem ensinados, tá bom? Jesus tinha uma vida com Deus, é fato que Jesus tinha uma vida com Deus, Jesus orava, mas isso não fazia com que ele não congregasse. Aqui mostra o quanto que é essencial a gente fazer parte de uma congregação. A gente ter um momento, pelo menos uma vez por semana, para a gente estar adorando a Deus em comunhão com os nossos irmãos. Jesus não era igreja, é diferente de igreja, mas vamos trazer uma equivalência. Jesus congregava. Jesus ia toda semana na sinagoga. A gente vai ver em várias passagens, principalmente aqui no livro de Lucas. O Espírito de Deus estava sobre Jesus para cumprir uma missão de libertação e cura. Quando ele fala, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando a gente está falando de pobre, preso, cego, pode sim ser no sentido literal da palavra, mas a gente não pode se abster do sentido espiritual que Jesus está falando, tá? E a mesma coisa a gente vai usar lá nas bem-aventuranças, quando Jesus fala em Lucas 6. Então, existe um contexto espiritual quando a gente fala de pobre, quando a gente fala de cego, de preso e de oprimido. Quando ele fecha o livro, ele devolveu, tinha um assistente, o assistente dava o livro para a pessoa que ia ler naquela semana, ou a pessoa era designada, ou era sorteada, enfim. Esse dia foi Jesus, a gente não sabe como é que foi essa escolha para Jesus, ser a pessoa daquele dia para ensinar. E aí ele devolveu o livro para o assistente. O livro nessa época era um rolo. Ele não era livro, Bíblia, assim, igual a nossa. Era um rolo gigante. Jesus leu esse rolo. E aí ele falou, hoje acabou de se cumprir as escrituras que vocês acabaram de ouvir. As pessoas ficavam admiradas com o que Jesus falava, com o ensino dele, mas em determinado momento eles começaram a questionar sobre a autoridade que Jesus tinha para falar aquelas coisas. E aí eles falam de Jesus com um certo desdém. Aqui fala o seguinte, não é esse o filho de José? Isso aí Jesus estava em Nazaré, cidade onde ele foi criado, cidade de José e de Maria. Não é esse o filho de José? Lá em Mateus está escrito assim, nessa mesma está mais completa. Está escrito assim, ó, Mateus 13:55. Não é esse o filho do carpinteiro? A família de Jesus, a gente já viu na semana passada que era uma família pobre.
né? Eles não tinham nem o dinheiro para fazer a oferta completa pelo nascimento de Jesus. E o pai dele era carpinteiro, que também não era uma coisa relevante. Então começaram a olhar para Jesus com certo desdém. Ah, será que ele tem esse poder? Será que ele tem essa autoridade? De onde foi que ele aprendeu essas coisas? Com dúvida. E o que acontece? A gente costuma tratar com desprezo aquilo que é comum para a gente. A gente tem que ter muito atenção para isso, né? Na nossa vida por completo. Seja dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos. Às vezes existem tesouros preciosos escondidos perto de pessoas que estão tão próximas de nós e que a gente não valoriza. Perto de situações que são tão rotineiras para a gente e a gente não valoriza. E assim foi com Jesus. Eles desprezaram Jesus porque Jesus era comum para eles. E a Bíblia fala que Jesus não fez muitos milagres. Em outro evangelho fala o seguinte, que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade dessas pessoas, por causa da falta de honra, a falta de expectativa. É a fé que faz o milagre acontecer. Onde não há fé, não tem como o poder de Deus se manifestar, porque é a fé que traz à existência as coisas que a gente não vê. A gente viu semana passada também, né? Quantos tesouros, e fica uma pergunta para a gente, né? Quantos tesouros estamos perdendo porque não reconhecemos o seu verdadeiro valor? Só porque está perto da gente, só porque a gente vê todo dia, só porque parece situação comum e rotineira. Eles perderam coisas preciosas de Jesus porque eles não deram valor. O que Jesus falou foi uma afronta. O que Jesus falou, né? Que Israel outras vezes já tinha perdido o poder de Deus, a manifestação de Deus, por causa do desprezo com que ele tratou as pessoas que Deus tinha enviado. De quem que ele falou? Ele falou de Elias e falou de Eliseu. De duas situações que estão lá no Antigo Testamento. O que ele fala? Olha, vocês não acham que na época que estava todo mundo passando fome, que não tinha muitas viúvas aqui em Israel? Tinha. Só que Deus enviou Elias a uma viúva de Serepta, da região de Sidom, que é fora de Israel, são estrangeiros, são, vamos dizer assim, inimigos. Também tinha muitas pessoas que sofriam de lepra em Israel, mas Deus, ele fez quem fazer o milagre, né? Eliseu deu a direção para que Naamã fosse curado, porque Naamã saiu lá da terra dele e foi parar em Israel atrás de um profeta, porque ele acreditou que aquilo iria acontecer na vida dele. Essa história é linda, daria para a gente vai falar muita coisa dela, mas não dá tempo. Então, o que estava falando? Era uma afronta, porque o povo de Israel acreditava que o Deus era só deles, que Deus era exclusivo, Deus não era de outros povos. Então, como é que vem alguém e fala que Deus deixou de me abençoar para abençoar outras pessoas? E nisso também Deus estava revelando o propósito dele com relação ao mundo inteiro. Não era mais só um plano de salvação para Israel, era um plano de salvação para toda a humanidade. Agora a gente tem esse acesso mediante a fé. E aí, Jesus saiu de um ponto em que ele estava sendo super admirado para um ponto que ele estava quase sendo morto, né? Levaram Jesus para a beira do precipício para jogar ele lá embaixo. E Jesus não estava preocupado em oferecer um discurso para agradar as pessoas. Jesus estava preocupado em agradar a Deus. E é assim que tem que ser o nosso coração também. Se a gente ficar buscando agradar as pessoas, ficar buscando ouvir as opiniões que são boas, isso é muito perigoso. Viver modulado por crítica é tão perigoso quanto viver modulado por elogio. Todas essas coisas vão desviar o seu foco. Muito cuidado com isso. Nós temos autoridade quando somos praticantes da palavra, praticantes daquilo que a gente ensina. Por isso que as pessoas falavam que Jesus ensinava diferente dos mestres da lei, diferente dos fariseus, que ele tinha autoridade. Essa autoridade a gente conquista quando a gente passa a viver aquilo que a gente fala. Essa era a maior diferença do ensino de Jesus para os mestres da lei. O diabo sabia da divindade de Deus. E aí, quando o diabo sai e fala assim, você veio nos atormentar e tal, eu sei que você é o filho de Deus, e Jesus manda ele ficar calado. O diabo sabia, né? Desde quando falou com Maria, né? Provavelmente ele sabia. E ele cercava Jesus de todas as formas. E Jesus não estava no tempo de se revelar dessa forma. Então, ele mandava os demônios ficarem calados. Jesus tinha autoridade sobre os demônios e sobre as doenças.
Jesus estava aqui na terra para dar o exemplo. Então, se Jesus tivesse morrido antes do tempo, se Jesus tivesse sido proclamado rei antes do tempo, fora do propósito, ele não iria viver tudo que ele teve que viver para ser um exemplo para nós. Essa passagem está lá em 1 Pedro 2,21, fala sobre ele ser um exemplo para nós. Jesus tinha uma missão para completar aqui na terra, sua intenção não era ser famoso, mas demonstrar o reino de Deus aqui na terra, ser um exemplo para nós e sofrer as nossas dores. Ele não veio como Deus, ele veio como homem, ele se fez carne. Então, por isso que muitas vezes Jesus falava, olha, não conta para ninguém. Olha, ele falou aqui 2 vezes, né, nesses textos que a gente leu, falou tanto em relação aos demônios para ficarem calados, quanto para o leproso que foi curado. Falou, não conta, porque a intenção não era ele ser proclamado rei, a intenção era realmente ele ser perseguido, ele morrer para que ele pudesse ressuscitar e redimir toda a humanidade. E aí, o que aconteceu? Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão Pedro. Lá em Cafarnaum, na cidade que existe hoje, tem um lugar conservado da onde era essa sinagoga dos tempos de Jesus. E tem um outro lugar também meio conservado assim, mais para baixo, porque aí com o tempo, né, vai deteriorando e as coisas antigas têm tipo de escavação, né? Tem mais ou menos onde que se acredita que era a casa de Pedro. Era muito perto da sinagoga, se realmente essa informação for certa, né? E aí Jesus saiu da sinagoga, foi para a casa de Pedro. Quando chegou lá, a sogra de Pedro estava doente. Em Mateus fala que ela estava com febre só. Lucas, como era médico, ele dá uma especificidade. Ele fala que ela estava com uma febre alta, provavelmente há um tempo. Então era uma coisa assim que não tinha uma solução rápida. E o que eles fizeram? Eles pediram para Jesus que fizesse algo. Jesus sabe de todas as nossas necessidades, mas o fato da gente ter uma necessidade não é suficiente para que ele tome uma ação. A gente precisa ir até ele, pedir para que ele faça algo por nós. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente clama, é por isso que a gente insiste. A gente precisa pedir. E eles pediram que ele fizesse algo. Depois que eles pediram, Jesus orou por ela, falou, repreendeu a febre, e ela levantou e começou a servi-los. Gente, esse texto sempre falou muito comigo, principalmente dessa parte de servi-los. Porque eu falo assim, gente, às vezes a gente está doente, é ruim ficar doente, mas assim, a gente ganha café da manhã na cama, a gente não precisa lavar banheiro, a gente é mimado, e às vezes a gente se conforma com essas dores. Eu estou dando um exemplo da gente estar acamado, um exemplo básico, mas eu acho que isso a gente tem que trazer para toda a nossa vida, tudo aquilo que nos causa dor. E às vezes a gente se acostuma com algo que eu chamo de benefício da dor. Como a dor pode ter um benefício? Tem vários. E o problema é a gente se acostumar com isso. Porque a gente não quer ser curado. A gente estagna. Porque a gente... Tem ganho secundário, né, Nath? Oi? Tem ganho secundário, né? Exatamente. A Lu, que participa desses congressos aí, tudo sabe bem disso, né, Lu? Sim, a gente às vezes se coloca nessa situação para realmente, inconscientemente, ter esse ganho secundário, né? Ter todo esse mimo, todo esse conforto, mas na verdade... Atenção. E é uma coisa que a gente tem que avaliar no nosso coração, porque às vezes a gente está preso nas nossas dores. Tem gente que, se ela resolver o problema dela, ela não tem mais vida, porque a vida dela é o problema. Ela só vive aquilo. Ela fala, eu tratei com uma moça que ela falava que tinha depressão, que tinha um monte de problema, queria se suicidar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu falava para ela, dava o caminho tudo, e eu via que quando ela ficava bem, ela ficava perdida, porque ela não sabia viver sem o problema. E é uma coisinha tão pequena desse texto, mas essa questão de quando ela fica curada, ela começa a servir, sempre falou muito comigo, porque ela imediatamente se levantou e começou a servir. Ela falou, não, peraí, deixa eu ver se eu tô bem mesmo. Não, peraí, eu tenho muito tempo deitada, eu tô cansada. Não, ela se dispôs, ela se colocou a serviço de Jesus. Tem uma frase até que o povo fala assim, antes de você oferecer ajuda para alguém que está doente, pergunta se ela está disposta a abrir mão das coisas que deixaram ela ficar daquela forma. Porque às vezes você quer ajudar, mas a pessoa não quer abrir mão daquilo que adoece ela.
e a gente tem que olhar para a gente, avaliar isso na nossa vida, das dores que a gente tem carregado, saber o tanto que a gente é coparticipante dessa dor, o tanto que a gente tem alimentado essa dor que a gente tem carregado. Então, a nossa cura, ela tem que oferecer frutos para Deus. Eu até lembrei de uma situação que eu já vi, gente. A pessoa era surda, ela foi num culto de cura, libertação, ela foi curada, ela começou a ouvir, só que ela não queria. Porque ela falou assim, eu já sei tudo, a forma de eu me comportar, a linguagem que eu tenho que falar, eu tenho que aprender a ouvir, e eu não quero. E aí, sabe o que aconteceu? O ouvido da pessoa fechou. Ela parou de escutar outra vez. É impressionante, mas é real. Então, a gente tem que realmente se libertar da dor, se libertar da cura, para que a gente não seja escravo dela. Deus nos chama para lugares solitários. Aqui em Lucas vai falar muito que Jesus se isolava. Lá no versículo 42 fala isso, né? Para lugares, nós precisamos de tempo a sós com Deus. A gente não tem dúvida de que Deus estava o tempo todo com Jesus. Mas mesmo assim, Jesus ia para lugares solitários para orar, para estar a sós com Deus, porque é isso que nos fortalece. Não é estar no meio de todo mundo, é estar a sós com Ele. Nesse momento que a gente compreende qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é a nossa missão, o que Ele quer de nós. E a nossa missão não é atender o desejo da maioria das pessoas, mas realizar a vontade de Deus. Jesus se isolou, depois as pessoas vieram atrás dele e pediram para que ele ficasse. Fica, a gente está gostando tanto de você. Ele falou assim, não, eu tenho que ir para outras cidades, porque é para isso que eu fui chamado. A gente precisa viver por um propósito. Gente, já deu 10 horas, eu só falei do 4. Vamos rapidinho para o 5. Lago de Genezaré é o mesmo lago da Galileia. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, já tinha uma multidão que seguia Jesus. Lucas é o mais completo nesse relato do chamado dos primeiros discípulos. Jesus provavelmente subiu no barco para que a multidão pudesse ouvir ele de uma forma melhor. Jesus quer usar o que nós temos para o serviço dele. Ele quis usar o barco de Pedro para o serviço do reino. E aí fica uma pergunta para a gente. O que você tem que você pode colocar à disposição do reino de Deus? Você quer usar as coisas que ele mesmo te abençoou para a disposição do serviço. Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos, e eles 4 eram sócios. Eles pescavam juntos, eles tinham uma sociedade. Provavelmente eles saíam para pescar juntos e dividiam os recursos entre eles, né? Eles tinham se esforçado a noite inteira e não tinham pegado nada, mas creram nas palavras de Jesus acima das circunstâncias. Quando Deus fala, não precisa ter lógica, gente. A gente só precisa ter fé. A pesca foi maior do que eles podiam suportar, esperar. As redes começaram a se rasgar. A bênção de Deus na nossa vida, ela transborda para a vida de outras pessoas. O caráter de Deus não é egoísta, ele é generoso. Eles chamaram Tiago e João para ajudar eles, dividiram, né? Andaram juntos. Pedro e André já tinham estado com Jesus antes, logo após o seu batismo. Aí a gente vai lembrar disso lá em João, quando André foi o primeiro discípulo que seguiu Jesus, né? Que foi atrás de Jesus. Mas até então ele não tinha abandonado a vida dele só para se dedicar exclusivamente a isso, né? Então eles já tinham ouvido falar que Jesus era o Messias e nesse momento eles estavam vendo que Jesus era o Messias. Quanto mais perto nós estamos de Jesus, quanto maior a nossa revelação dele, mais a gente reconhece os nossos erros e as nossas falhas. Quando Pedro finalmente reconhece de fato. Mas Pedro aí já chama Jesus de mestre, né? Mestre porque ele ensinava, não Messias. Depois que Jesus fez o milagre, ele reconhece que Jesus realmente é o enviado de Deus. Muitas pessoas chamavam Jesus de mestre porque ele ensinava. A partir dali foi que ele seguiu a Jesus, né? Antes ele não abandonou tudo. Era só pescador. Exatamente. Então, uma coisa muito preciosa, quando ele fala assim, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Jesus não se afasta de nós por sermos pecadores. Ele nos chama para mais perto para nós sermos santos. Gente, pecador todo mundo é. Se a gente quiser continuar pecador, a gente fica longe, mas se a gente quiser mudar de vida, a gente fica perto. E Jesus está nos chamando para estar perto. Eles deixaram tudo para seguir Jesus, abandonaram por completo a vida passada que eles tinham. Nossa missão e recompensa celestial são infinitamente maiores do que qualquer coisa nessa terra. Por isso houve valor em eles abandonar tudo para seguir Jesus.
Seguir Jesus sempre vai envolver algum tipo de renúncia. O que você precisa deixar na sua vida para você seguir Jesus de fato? Não se trata só de atitudes erradas, gente. Não tinha nada errado em eles serem pescadores. Não é só abandonar uma vida errada, mas é abandonar tudo que te afasta do propósito de Deus para sua vida. Tudo que faz com que você erre o alvo. É isso que a gente tem que abandonar. Então, vamos fazer um filtro na nossa vida, vasculhar para saber todas essas coisas que têm nos afastado de Deus. O chamado de Jesus muda a nossa razão de viver, os nossos objetivos de vida. Eles viviam para pescar, agora eles iam viver para ganhar almas para o reino de Deus. A grande pesca de peixes foi uma demonstração do grande ministério que estaria sobre eles. Eles pescaram peixes muito mais do que eles podiam imaginar. A primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 pessoas. Então, realmente era uma demonstração que Jesus estava fazendo do futuro que estava sobre eles. Lepra, quando a Bíblia fala de lepra, ela está falando, na verdade, de várias doenças de pele, não necessariamente sobre a hanseníase, que é a forma como a gente conhece hoje. Mas todas essas doenças de pele, elas entravam num critério de, como é que fala? De impureza. Essas pessoas que tinham essas doenças de pele, que eram contagiosas, elas não podiam estar no meio de outras pessoas, elas não podiam entrar no templo, elas não podiam oferecer ofertas para Deus, porque elas eram consideradas impuras. E ele falou, se você quiser, você pode me curar. E Jesus falou, eu quero. Jesus sempre quer. Eu não acredito, gente, que a vontade de Deus seja que a gente ande doente. Principalmente porque Jesus levou toda a enfermidade na cruz. Então, eu acredito que a gente sempre pode reivindicar cura. Cura no nosso corpo. Porque Jesus curou todas as pessoas que foram até ele doentes. Todas. Não teve ninguém que ele mandou, não, vai porque eu quero te ensinar mais algumas coisas com essa doença. Não existe isso na Bíblia. Então, Deus tem cura para nós. Não fique doente achando que Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Aproveite esse momento para você realmente aprender, para você não murmurar. Mas creia plenamente que Deus tem cura para a sua vida, porque Jesus curou todas as pessoas que foram até ele. Quando ele ia se mostrar ao sacerdote, era para comprovar que ele estava curado e aí ele podia oferecer um sacrifício para Deus, que era uma oferta de gratidão, uma oferta que selava a cura dele. E Jesus fala para servir de testemunho, tanto da obediência que aquele homem estava tendo à lei, quanto do poder de Jesus. O que aconteceu lá em João 9? Aquele cego de nascença foi curado, a história se espalhou sobre todas as pessoas, e quando chegou a história nos fariseus, vocês lembram que eles ficaram duvidando por tudo? Ah, será? Acho que ele nem era cego. Aí chama os pais do cego e pergunta, ele era cego mesmo? Falou, ele nasceu assim, né? Sempre foi. E então, dessa vez, Jesus falou, não fale nada para ninguém. Vai primeiro lá e apresenta. Porque, de repente, eles tivessem uma atitude diferente. Se a notícia chegasse primeiro para eles, eles vissem, testificassem que aquilo de fato tinha acontecido. Mais uma vez fala, né, que Jesus ia para lugares solitários e orava, lá no versículo 16. Então, a gente é renovado nesse lugar do secreto, gente. Isso é muito importante, esse momento a sós com Deus. Vai a cura de um paralítico. Cadê? A partir do versículo 17. Jesus estava em Cafarnaum. Lá em Mateus fala que Jesus estava na casa dele. Então, esse telhado que o povo desmontou foi o telhado da casa de Jesus mesmo. Esses homens insistiram e superaram todas as limitações. Tinha uma multidão na porta, eles não conseguiram entrar, eles podiam ter ido embora, mas eles insistiram e encontraram um lugar, porque a fé, ela não conhece limites, ela insiste, ela encontra uma forma, porque ela tem certeza de que alguma coisa vai acontecer. Que Deus faça, e eu acho tão linda essa história por causa desses amigos, gente, porque esse cara, ele foi levado por pessoas que acreditavam nele, que acreditavam por ele, que se esforçaram por ele, que tinham desejo de ver ele bem. Então, que Deus faça de nós essas pessoas e que envie para nossas vidas pessoas assim também. Com fé, coragem, esforço, vontade de ver o bem. Quando a Bíblia fala de blasfêmia, ela está falando de desrespeito, é tipo um ultraje. Então, quando Jesus fala que os pecados daquele homem estão perdoados, ele fala assim, como é que um homem pode perdoar? Só Deus pode perdoar. A gente estudou sobre isso lá no final de João.
quando Jesus fala de perdão de pecados, ele está testificando que essa pessoa ela é aceita novamente, de que Deus está acolhendo ela, e era isso que Jesus estava declarando. E por causa da fé desse homem, Jesus declarou isso, que ele estava perdoado, que ele era aceito novamente. E aí quando falaram assim, como é que você pode dizer um absurdo desse? E aí Jesus falou, olha, o que é mais fácil? Eu dizer que os pecados dele estão perdoados ou que ele está curado, ou ele levanta e anda? Muito mais fácil você falar, os seus pecados estão perdoados, porque ninguém vai saber se está ou se não está, você não vê isso. Mas levanta e anda é muito mais difícil. Então, se Jesus tem autoridade para falar levanta e anda, e o homem levanta e anda e é curado, ele também tem autoridade para declarar que os pecados daquele homem estão perdoados, que ele é aceito novamente por Deus. O homem foi para casa louvando a Deus, que nós sejamos gratos, que nós reconheçamos o poder de Deus sobre as nossas vidas e possamos voltar para as nossas casas, para as nossas vidas, louvando a Deus. A obra de Deus na sua vida é para glorificar o nome dele. Nunca desperdice uma oportunidade de glorificar o nome de Deus por algo que ele tenha feito na sua vida. E aí vai o chamado de Levi. Levi é a mesma coisa que Mateus, é a mesma pessoa. O Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus é Levi, que era publicano. O que é publicano? Até botei um videozinho lá do Mateus lá no grupo. Publicano eram judeus que serviam a Roma. Eles eram cobradores dos impostos que iam para Roma. Obviamente, eles não eram muito queridos, porque se até hoje ninguém gosta de pagar imposto, imagina naquela época em que eles eram escravos, né? Escravos assim, né? Subjugados por um outro poder, né? A gente paga imposto para o nosso país e a gente não gosta. Imagina você pagar imposto para outra terra. Então, eles não eram bem vistos. E Jesus chama ele e ele imediatamente deixa tudo e vai. Não dá muitos detalhes sobre esse chamado de Mateus, mas provavelmente Mateus já tinha visto Jesus, as obras que Jesus fazia, né? Gente, hoje foi muito engraçado. Eu fui para academia vendo aquele Chosen, a minissérie, e aí hoje eu vi sobre quando Jesus chamou os discípulos, sobre esse negócio da pesca de Pedro, e eu na esteira e chorando, gente, muito engraçado, porque é muito lindo. Aí quando ele chama, quando eles pescam e não conseguem puxar a rede, e aí lá no Chosen mostra como se Mateus estivesse vigiando Pedro, porque Pedro não estava pagando os impostos. E aí o romano lá mandou ele vigiar. E aí Mateus está na praia, e Mateus viu Pedro tentando pescar a noite inteira, não tinha pegado nada, e vê na hora que Jesus faz o milagre. Aí muito engraçado, eu falei, ainda bem que eu tô de máscara, porque a máscara aqui, eu andando na academia e chorando. Muito, muito engraçado. Depois vejam, gente, é muito legal, de verdade. Então, Mateus deixou tudo e foi seguir Jesus. Mais uma vez, Jesus demonstra que não se afasta de nós porque nós somos pecadores, mas ele se aproxima para que a gente seja transformado. Mateus foi lá e deu um banquete para Jesus. Mateus provavelmente uma condição de vida boa. E chamou os amigos dele. Quem eram os amigos dele? Ele só tinha amigo publicano, porque ninguém queria se relacionar com ele. Então, ele só chamou os publicanos. E aí, o que olharam? Falaram assim, por que você se relaciona com pecadores? Né? Jesus não estava ali compactuando com o pecado daquelas pessoas. Jesus estava ali para transformar aquelas pessoas. Estava levando elas a conhecer a verdade. Se a gente não vai até essas pessoas para levar a verdade, elas nunca vão conhecer. Mas a gente tem que entender. Uma diferença é você ser um agente de transformação, luz no meio das trevas, e outra coisa é você se assentar na roda dos escarnecedores. E você está no meio dos pecadores, vamos colocar assim, de pessoas que não querem obedecer a Deus, de pessoas que falam, brincam com as coisas de Deus, e você lá, caladinho, participando. Isso aí não agrada a Deus. Mas você ser luz no meio das trevas é isso que Deus quer. E a luz, ela brilha no meio das trevas, não é no meio da luz, né? E aí Jesus fala, olha, o médico não precisa de remédio, são doentes que precisam de remédio. Quem não entende sua condição de doente nunca pode receber cura, porque ela não acha que ela é doente. Quem não entende que é pecador nunca vai receber perdão. Deixa eu só compartilhar um negócio rapidinho aqui com vocês, pra vocês entenderem o que Jesus estava falando. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Pedi até ajuda para a Julien hoje.
Meu Deus, não quer abrir. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Ai, minha internet tá ruim. Tá, vamos continuar. Se abrir, aí eu falo sobre isso, né? Mas então a gente tem que reconhecer a nossa condição para que a gente seja curado, para que a gente receba o que Deus tem para nós. Se a gente acha que já é bom o suficiente, a gente não precisa de Deus. Os judeus mais rigorosos, eles jejuavam 2 vezes por dia, que quando eles questionam a respeito do jejum. Eles, 2 vezes por dia, não. 2 vezes por semana eles jejuavam. E aí, eles foram perguntar para Jesus por que os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam e eles não. Mas o que acontecia? Eles jejuavam 2 vezes por semana, mas eles tinham perdido o real sentido do jejum, que está escrito lá em Isaías 58. É muito importante vocês conhecerem esse texto, tá? Que fala qual é o verdadeiro jejum. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim? Isaías quanto? 58. 58. É o verdadeiro jejum. Eles tinham perdido esse sentido. Eles estavam fazendo jejum só por fazer. Estavam obedecendo a rituais. E aí Jesus vai falar do quê? Que ele não coloca remendo novo em pano velho. Precisava ter uma mudança de mente, uma mudança de paradigma para que realmente o jejum fosse feito da forma correta. Então ele fala o seguinte, ó. Não tinha como fazer as coisas da maneira correta sob conceitos antigos. Jesus não costurou a antiga aliança, ele estabeleceu uma nova aliança. Qual é essa nova aliança? A gente não é justificado por aquilo que a gente faz. Não é porque eu jejuo que eu agrado a Deus. Não é porque eu jejuo que eu sou salvo. Eu agrado a Deus por causa da minha fé. A minha fé é o que traz justificação para a minha vida. E porque eu tenho fé, eu tenho obras. Porque a fé sem obras é Pela morta. graça, né? É pela graça. Mas eu tenho que produzir boas obras, porque as boas obras são a demonstração da fé que eu tenho. Se eu não tenho obras e digo que tem fé, a minha fé não vale nada, ela é morta. Mas não é por causa das obras que eu sou justificado, porque eu sou salvo. Eu estou muito triste que o negócio não abriu. Então, vamos lá. E aí, uma coisa que eu falei, né, sobre essas coisas de... Se vocês tinham visto novidades, né? Aqui fala o seguinte, que quem prova o vinho novo, vira e fala que o velho é melhor. Eu falei, nossa, mas Jesus está falando de coisas novas, como é que ele vai falar das coisas velhas? O que acontece? Quem não quer mudança, acha que já tem o melhor. Era o caso dos fariseus. Eles queriam permanecer nesses antigos preceitos e não aceitar o que era novo, porque eles queriam continuar apegados a essas coisas antigas, essas coisas velhas. Lucas 6. Bora? Acho que eu resolvo aqui em 7 minutos. O sábado era o dia do descanso. E aí vamos lá os questionamentos sobre o sábado, né? Sábado era o dia do descanso, foi um dia estabelecido como descanso. Tudo que está estabelecido na antiga aliança é uma sombra de tudo aquilo que a gente vai viver na nova aliança. Então, são preceitos, mas que têm um simbolismo. Lembra que semana passada a gente viu muita coisa? Por exemplo, a gente viu o incenso, que o incenso dentro do templo ele representava as orações. Aquela fumaça que saía do incenso era uma representação. Então, todas as coisas que estão na antiga aliança, elas são uma representação de algo. O sábado, ele era o quê? Ele era um dia que você não trabalhava, que você reconhecia que toda provisão vinha